E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso estudo. Nessa aula nós vamos falar sobre os erros que pode surgir em um código e como que tratamos esses erros de forma que o programa não seja interrompido. Os erros que nós vamos abordar nessa aula, eles possuem relação com o desenvolvedor, ou seja, são erros que nós desenvolvedores cometemos durante a programação. Nós podemos dividir esses erros em dois grupos. O primeiro grupo são os erros de sintaxe e o segundo grupo são os erros de exceção. Nós vamos começar falando sobre os erros de sintaxe. Esse erro acontece quando nós digitamos alguma coisa errada, quando colocamos alguma parte do código que não diz respeito à sintaxe correta. Isso já aconteceu aqui no curso algumas vezes, nós digitarmos coisas erradas e o interpretador nos retornar um erro. Vamos simular um erro de sintaxe aqui, por exemplo. Vamos vir aqui no módulo, vamos simular um erro. Aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui, eu vou tirar esses parênteses, salvar o código. Vamos executar o nosso código. Olha só, logo ao iniciar o programa já aparece o nosso erro. Como você pode ver, é um erro de sintaxe. Então, isso aqui é um erro de sintaxe inválida. Qual que foi o erro que nós fizemos aqui? Nós tiramos os parênteses do print. Aqui eu poderia ter colocado até um espaço, daria erro da mesma forma, porque na versão 3 do Python é necessário que tenha parênteses na função print. Na versão 2 do Python não era necessário, agora na versão 3 é. Então esse aqui é um erro de sintaxe. É um erro que surge quando nós digitamos algo errado ou algo que não diz respeito à linguagem que nós estamos trabalhando. Os erros de sintaxe, como esse que nós acabamos de ver, são os mais fáceis de identificar, principalmente quando trabalhamos com a IDE, como é o nosso caso que estamos usando o VS Code. Então esses erros são os mais fáceis. Agora nós vamos falar a respeito dos erros de exceção. Esses erros eles são um pouco mais complexos, porque não possui relação com algo que nós escrevemos errado, ou até mesmo digitamos errado, ou deixamos de escrever. Esse erro está mais relacionado à lógica, ou seja, ele envolve a área de exatas que nós aplicamos aqui no código. Nós vamos gerar aqui agora um erro proposital para estudarmos os erros de exceção. Aqui no nosso programa principal, aqui no else, nós vamos adicionar a seguinte linha de código. Eu vou colocar aqui, divisão é igual, vou colocar 1000 dividido por 0. Vamos salvar isso aqui e vamos testar. Vou informar o nome, vou informar o ano de nascimento, ok. Vocês podem ver que aqui apareceu um erro diferente, não é um erro comum que nós vemos. Zero division error. Apareceu um erro específico, que é o erro de divisão por 0. Vocês podem ver que aqui mostrou qual que foi o código. O que está acontecendo aqui nesse caso? Aparentemente, como eu falei, em termos de sintaxe, tudo está normal. Tenho aqui uma variável e ela está recebendo a divisão de dois números. Aparentemente, não existe nenhum erro aqui que possa fazer o nosso programa parar. Porém, tem um erro lógico aqui nessa linha, que é o erro de divisão por 0. Nenhum número pode ser dividido por 0. Esse aqui é um erro de divisão por 0. Se nós vimos aqui no Google e digitarmos Python Errors and Exception, você vai entrar no primeiro link aqui, É o capítulo 8 da documentação. Esse capítulo 8 da documentação Python, ele diz respeito a erros e exceções para esses erros. Então aqui tem uma explicação. Aqui explica um pouco mais sobre o try e o except, que nós vamos usar nessa aula ainda. E se você vir aqui na documentação do Python, no capítulo específico das exceções, você vai ver que existe diversas exceções. Então eu vou arrastar aqui para vocês verem. Existem várias exceções. A exceção de buffer, exceção de asserção. Existe também aqui uma série de outras exceções. E exceção de erro de memória. Uma dessas exceções que vocês vão encontrar aqui é a exceção de divisão por 0. É o erro de divisão por 0. Vocês podem ver ele aqui, Zero division error. Certo. Então aqui nós vimos, essa exceção ela existe. Nós já vamos abordar esse assunto, por isso que eu vim aqui e mostrei para vocês, tá? Só que pense comigo, esse aqui é um erro lógico conhecido, tanto é que ele está na documentação do Python. E quando nós não temos uma explicação para esse erro? Pense comigo. E quando o nosso programa precisa continuar executando, mesmo que aconteça aquele determinado erro? Então imagine um site, por exemplo, um site feito em Django, onde mesmo que alguma parte do site apresente algum problema, o site precisa ser apresentado ao usuário. Nós devemos aprender a contornar esses erros. Para nós contornarmos esses erros, nós utilizamos os comandos try e o except. Try, eu vou digitar aqui para vocês, try é igual a tentar. Então nós vamos dizer para o interpretador, tente isso, se não der certo, faça o que vem abaixo. Então como nós podemos fazer isso aqui? Então aqui no nosso código nós temos o erro que nós geramos para estudo. Logo aqui abaixo do else, nós vamos digitar o seguinte,
try, vamos indentar o código, eu vou selecionar essas 3 linhas e apertar tab, e logo abaixo vamos colocar except, e aqui vamos imprimir, ocorreu um erro. Vou salvar o programa. O que nós estamos fazendo aqui? Nós vamos testar esse programa, mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos pedindo para o código, tente fazer isso aqui, esse bloco, se der errado, pule para esse bloco aqui. Então dessa forma o programa não é interrompido, ele só pula isso aqui e vem para cá. Vamos fazer o teste desse programa aqui. Vou colocar aqui uma informação qualquer. Ó, veja só, ocorreu um erro. Então ele veio para cá, você pode ver, ele chegou aqui, deu o erro, ele veio para cá e voltou para o while. Até aí tá tudo bem. Vou colocar mais alguma informação, ocorreu um erro. Vou digitar fim. Olha só, o seu nome é fim, funcionou normalmente. Só que repare que a lista voltou vazia. Por que que isso aconteceu? Se vocês virem aqui no código, vocês vão ver que ele veio, tentou. Ó, primeira coisa, ele perguntou a idade, ele perguntou o nome aqui em cima, logo aqui ele perguntou a idade, ele fez o cálculo da idade, só que aqui, ó, logo abaixo, veio o nosso erro que nós geramos. Então, quando ele identificou esse erro, ele já pulou para a exceção. Ao pular para a exceção, ele pulou essa linha, e essa aqui é a linha que faz a inserção na lista. Então, se vocês verem, a nossa lista está vazia. E como que nós fazemos para resolver isso aqui no nosso código? Para nós fazermos isso, teoricamente, basta nós fazermos isso aqui. Ó. Nós tiramos daqui e colocamos aqui fora. Fora do except. Poderia colocar aqui. Ó. Repare que não está identado isso aqui. Ó. Não está aqui nessa posição. Está aqui. Então ele está fora, ele está dentro do else e fora do except. Mas pensa o seguinte, dependendo do erro, aqui beleza. Então ele vai entrar no try e dando certo ou dando errado, ele vai executar isso aqui, porque ele está fora desse try. Só que vocês já pararam para pensar que dependendo do erro, nós podemos salvar ou não o entrevistado. E às vezes o erro torna o entrevistado inválido para ser armazenado. Então, dependendo da situação aqui, o nosso entrevistado não pode ser salvo na nossa lista. E aqui, de qualquer forma, ele vai ser salvo. E como que nós podemos fazer para resolver esse problema? Para isso, nós podemos usar um comando que vocês já conhecem. Esse comando é o else. Então nós podemos usar. Aqui, se vocês virem aqui na documentação, né, no capítulo 8, vocês vão ver aqui explica tudo e vocês vão ver que vai ter uma parte aqui que vai dizer que vocês podem usar o else. Então isso é muito bacana. Como que nós fazemos? Então nós colocamos aqui else e vamos indentar o código aqui embaixo. O que está acontecendo aqui agora? O interpretador, ele vai tentar o try. Se der erro, ele vai cair aqui no except, que é o caso que está acontecendo aqui. Mas se não dá erro nenhum aqui, ele vai cair no nosso else. O else, ele tem a ver com o fato de eu ter ou não o erro no código. Então até aqui tá tudo bem, galera. Mas só que tem uma questão aqui. Vamos falar agora especificamente do except. Quando nós usamos o except sem especificar nenhum erro, simplesmente usamos ele limpo aqui, except. Qualquer erro que vinha acontecer dentro desse bloco vai cair dentro desse except. Agora vai fazer sentido aquilo que eu expliquei para vocês lá no começo. Então, se nós pegarmos uma exceção específica, esse except só vai ser executado quando o erro for exatamente aquele. É aí que entra esse capítulo da documentação sobre exceções. Eu vou deixar aqui o link logo abaixo para vocês terem acesso a essa documentação, mas é só procurar no Google o que vocês acham. Então aqui o erro de divisão por zero. Aqui tem como que ele é, ó. Eu vou copiar isso aqui e eu vou colar aqui, ó, na frente. Então agora só vai entrar nesse except se o erro realmente for um erro de divisão por zero, porque esse é um erro documentado no Python já. Então por isso que ele existe aqui, a sua especificação. E logo aqui embaixo nós podemos fazer o seguinte: ocorreu um erro, mas a lista foi salva. Só que do jeito que está aqui, obviamente que a lista não terá sido salva. Nós precisamos adicionar aqui nessa exceção salvamentos da lista. Então o que aconteceu aqui? Ó, tente fazer isso aqui. Ele vai perguntar a idade, vai fazer esse processamento. O erro que vai dar aqui é o erro de divisão por zero, então ele vai cair aqui, num erro específico. Como ele caiu nesse erro específico, só que é um erro de divisão por zero, porém, esse erro não impede nós de armazenarmos esse entrevistado, não tem a ver com o entrevistado em si. Então nós fazemos o armazenamento aqui do entrevistado. E logo aqui embaixo nós podemos colocar um outro except, só que agora é genérico. Nós podemos colocar aqui, ó, um except, só que esse sim é genérico. E aqui nós podemos colocar o seguinte, print, ou seja, é um erro desconhecido, nós não conhecemos esse erro, ocorreu um erro e a lista não pôde ser salva. Então agora o nosso código está completo. Ele vai rodar o try. Se não houver nenhum erro aqui dentro do try,
No caso aqui, nós sabemos que vai haver. Se não houver nenhum erro, ele vai cair diretamente aqui no else e vai armazenar para nós. Se o erro for de divisão por 0, ele vai cair aqui nesse bloco. E aqui, logo na sequência, ele vai dizer: ocorreu um erro, mas a lista foi salva. Vocês podem reparar que nós poderíamos colocar isso aqui antes. Porque se nós estamos falando que a informação foi salva, então aqui, por exemplo, ó, eu posso tirar daqui e colocar primeiro. Logicamente, quando eu retorno para o usuário que eu salvei a lista, eu preciso já ter salvo essa lista. Faz sentido colocarmos primeiro aqui. Ó. Se o erro não for divisão por 0 e for qualquer um outro erro, que não seja esse, mas seja um erro, vai cair aqui. Ó. Ocorreu um erro e a lista não pode ser salva. E vai pular fora. Por quê? Às vezes aconteceu um erro que nós não conhecemos. Vamos rodar aqui o nosso programa para ver como ficou. Eu vou salvar e vamos rodar o nosso programa. Qual o seu nome? Digitar uma nova informação. Vou finalizar. Agora, como vocês podem ver, ele está salvando. E aqui aparece a mensagem: ocorreu um erro, mas a lista foi salva. Esse aqui, galera, é um assunto muito complexo. Tem muita coisa que pode ser vista além do que nós estudamos hoje. Porém, isso aqui é a base que vocês precisam. Com isso aqui, você já tem o suficiente para nós continuarmos. Eu peço que vocês assistam esse vídeo novamente, caso tenha alguma dúvida. Vocês podem ver, é uma estrutura tranquila de se entender. Alguns pontos importantes que eu destaco aqui: preste atenção na indentação. Esses comandos são muito fáceis de errar a indentação, ó. Try, except. Esse é um except com um erro conhecido, nós mencionamos aqui. Se vocês virem aqui, tem vários outros erros que podem ser usados, são erros conhecidos e documentados. Se for um erro que não existe na documentação, você simplesmente pode usar um except normal para esse erro. Nós podemos também usar try com except, com outro except, com else. E aqui na documentação, vocês podem visualizar também as formas de se utilizar. Ó. Vocês podem ver, é bem complexo. Ó, podemos usar vários excepts. Ó. Aqui na documentação vocês encontram várias possibilidades de utilização aqui desses comandos. Mas como eu falei para vocês, o básico é esse aqui. Com isso aqui vocês já conseguem fazer muita coisa. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre erros, porém nós vamos abordar os erros da parte do usuário. Nós vamos aprender a tratar erros que o usuário pode cometer na hora de utilizar o nosso software. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueça de dar aquela força pro nosso canal aí, tá bom, galera? Se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, clica em gostei, clica no sininho aí, compartilhe com seus amigos que gostam de programação. Espero vocês na próxima aula. Um abraço.